Estamos de volta e agora sim, em definitivo, para darmos início a mais uma série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Muito bem, no primeiro dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís, o primeiro a ser sabatinado será o candidato Franklin Douglas. Candidato, o tempo começa a rodar a partir deste momento, tá? A gente faz então, portanto, agora a leitura da mini biografia do candidato. Franklin Douglas, ele tem 47 anos, é formado em Direito e Comunicação, além de ser mestre e doutor em Políticas Públicas pela UFMA. Esta é a primeira vez que Franklin está, então, disputando as eleições para prefeito da capital. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, muito obrigada pela participação em mais uma série de sabatinas do Sistema Difusora. Eu que agradeço. Então, a gente começa então, a partir de agora, já começo lhe perguntando, caso o senhor seja eleito, nos seus primeiros 100 dias de mandato, o que o senhor imagina fazer para imediatamente, na sua visão, mudar, né, o que poderia estar incorreto ou desconforme na nossa capital? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, os amigos que nos acompanham aqui. Isso é interessante, essa pergunta, porque no meu plano de governo, construído coletivamente no nosso partido, o PSOL, com mais de 140, quase 150 técnicos das diversas políticas públicas, em 20 e tantos seminários, eu vou ler para você aqui, porque são tantas políticas, nós temos propostas para 50 mil empregos, combate à pandemia, os primeiros 100 dias, que eu vou responder a pergunta, São Luís para a maioria, que é o nome do nosso programa, na educação, na saúde, no transporte, na cultura, no turismo, no meio ambiente, no saneamento, no esporte e lazer, São Luís para a maioria para as mulheres, para negros e negras, São Luís para a maioria para jovens, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, propostas para administração transparente, assistência social, animais bem cuidados, limpeza eficiente, comunicação democrática, segurança alimentar, feiras e habitação popular. Ou seja, lá no professorfranklin.com.br você vai poder baixar o nosso plano de governo e saber que, ao comparar com os dos demais candidatos, sou o único, você pode ir lá e conferir, que tem uma proposta para os primeiros 100 dias. Esse é um diferencial. O diferencial é que eu não levo as propostas para o meu programa de TV embutidas pelo marketing eleitoral. Na verdade, eleitoreiro. E muito menos que não estejam no programa de governo. Vários candidatos têm feito isso. E logo nos nossos primeiros 100 dias, nós temos medidas que vão, primeiro, instituir, e você certamente conhece alguém que está desempregado ou está desempregado, tem contato com alguns dos 121 mil beneficiários do auxílio emergencial. Olha, Kate, são 121 mil pessoas em São Luís. Aquelas filas da Caixa Econômica, o dia todo, sol e chuva, não são à toa aquelas filas. Pessoas que estão desempregadas por conta da pandemia, pessoas que estão desempregadas por conta da política equivocada do governo federal, que tem gerado 12 milhões de desempregados, e que precisam, logo no primeiro dia de governo, de um prefeito que, constitua o grupo de trabalho liderado por uma secretaria que criarei, que será a Secretaria do Trabalho, para pensar um plano de geração de 50 mil empregos, para que essas pessoas não fiquem desamparadas. Pós-pandemia, a gente pode até pensar em fazer outras estratégias, mas enquanto não tiver vacina, não tem novo normal. E sem novo normal, não tem economia retomada, não tem emprego gerado para essa população. E nós vamos deixar as pessoas desassistidas, que recebiam 600, agora só recebem 300 e depois de dezembro não receberão nenhum recurso. E não é com o auxílio emergencial municipal que resolve, porque a SENCAS, a Secretaria de Assistência Social Criança do município de São Luís, ela só tem 51 milhões de reais. Dá mal para o pagamento de um mês para 120 mil. Então, candidatos que propõem auxílio emergencial estão lhe enganando. Não tem recurso para isso em São Luís. Como prefeito, logo nos primeiros 100 dias, nós vamos criar as 4 secretarias e extinguir 12 para reformatar a administração para que, de fato, ela seja eficiente. Enfim, a certeza de que logo nos primeiros dias você sabe que terá um prefeito que vai trabalhar todos os dias do ano e não só no resto do mandato.
Agora, candidato, o senhor fala no seu plano de governo, já que o senhor tocou no assunto da empregabilidade, extremamente importante diante desse cenário de pandemia que a gente vive e que tudo indica que ainda demora um tanto mais em razão da vacina, de uma criação, de uma oferta de pelo menos 50 mil empregos ao longo dos 4 anos de mandato. Mas logo nesses primeiros, digamos, no primeiro ano, como é que o senhor pensa na formatação efetiva, né, concretizada desses empregos, uma vez que a gente sabe que o trabalhador, a trabalhadora que está em casa, necessita da renda direta, como o senhor mencionou ainda há pouco, o auxílio emergencial daqui a pouco termina, como é que esse trabalhador fica? Como é que vai ser essa geração de emprego, já que o senhor mensura tantas frentes de trabalho? Por exemplo, nós vamos criar 5 subprefeituras, uma para cada área da cidade. Nessas 5 subprefeituras, nós vamos fazer 5 frentes emergenciais de geração de trabalho e renda. De que maneira? As ruas estão precisando de ser calçadas, as ruas estão precisando de drenagem. Nós vamos chamar as empresas, fazer licitação e orientá-las a contratar pessoal dos bairros. Segundo, são 266 escolas, municipais, das quais 80% está com forro caindo. Não tem manutenção, as aulas estão paradas desde quando começou a pandemia. Não tem quadra de esporte, não tem internet. Precisam ser reformadas. Nós vamos pegar os carpinteiros, os pintores, os eletricistas, os encanadores dos bairros, contratar para reformar as escolas. E isso a gente vai gerando emprego. Por exemplo, eu não serei um prefeito que vai tirar o sustento do dono de banca. Uma crueldade que o prefeito Edivaldo fez com os 3 donos de banca ali do Renascença, e por assim vai na cidade toda. São só 30 bancas. Nós vamos abrir um edital público para pelo menos umas 100, 200 bancas, vamos estudar qual é o melhor número e fazer com que esse seja um elemento de geração de emprego. Por exemplo, nós vamos abrir campo de estágio e campo de trainee na prefeitura. Por exemplo, no hospital veterinário, que muitos têm problemas de castração, de maus tratos, vacina dos seus animais. Nós temos um hospital público, não tem recurso para fazer um hospital público veterinário em São Luís, mas tem para a gente apoiar o que já existe, o da UEMA. Nós vamos pegar e fazer 5 em cada uma das 5 subprefeituras, propor um convênio com a UEMA que faça extensões desses hospitais nesses bairros. Eu vou abrir então o quê? Campo de estágio para os estudantes de veterinária, trainee para os médicos veterinários que logo que se formam ainda não tem possibilidade de emprego. Isso é um exemplo, mas em todas as secretarias a gente pode exatamente gerar esse tipo de oportunidade. Fora, por exemplo, nós não temos praias limpas. Se não tem praias limpas, não dá para banhar, não tem turismo. Se não tem turismo, a cultura na litorânea baixa radicalmente, né? Não só pela pandemia, mas porque a gente não consegue utilizar a praia como lazer gratuito para a população e oferta de atração de turistas novos. Nossos turistas, basicamente, Kate, vêm de Belém, do Nordeste, 3 capitais, Brasília. Nós não conseguimos segurar esse turista, por exemplo, para além de passar para o São Luís e ir para Alcântara ou ir para os Lençóis. Tem como fazer novos produtos e segurar mais esses turistas. Mas para isso, tem que tornar as praias balneáveis, as praias próprias para banho. Que em 8 anos o governo Flávio Dino não conseguiu, que em 8 anos o prefeito Edivaldo Holanda não conseguiu, os candidatos deputados nada disseram nesses 8 anos na tribuna da Câmara ou da Assembleia, e agora prometem que vão despoluir as praias. Nós temos 187 milhões de reais no orçamento do município para saneamento. Uma estação média em torno de 20 milhões. Dá para fazer uma por ano. Ao fazer uma por ano, eu estou gerando emprego no setor das pequenas empreiteiras que vão contratar pessoas para isso. Ao tornar a praia balneável, estou gerando emprego no setor do turismo. Estou gerando emprego no setor de cultura. Ou seja, é preciso ter gestão estratégica. São Luís não tem estratégico. Eu tenho dito que São Luís é como um trem. O maquinista só estava preocupado com o primeiro vagão, o vagão das mordomias. Deixou o vagão da educação a Deus dará, deixou o vagão da saúde jogado, deixou o vagão do emprego sem políticas. Terminando agora a viagem, o prefeito, o maquinista, quer dizer que a viagem foi boa, ele acelera o trem, mas não dá mais tempo. Então, se o maquinista, de fato, orientar a prefeitura para um objetivo estratégico, gerar empregos, criar as condições gerais de efetivamente a gente ter uma administração transparente, pública, voltada para os interesses do seu povo, da sua população, a gente consegue realmente dar outra dinâmica à prefeitura. É o que eu garanto que nós do pessoal podemos fazer se você me der o seu voto no 50 e me levar ao segundo turno.
Agora, candidato, o senhor falava ainda há pouco sobre saneamento e balneabilidade, são problemas históricos na capital, inclusive por reclamações diversas, inclusive o nosso próprio Oradê recebe centenas de reclamações com relação à prestação de serviços da CAEMA. Dentro do seu plano de governo, o que tem estabelecido, já que nós estamos falando de atratividade, São Luís é uma capital turística, deveria atrair mais em razão desse viés do lazer, do entretenimento, que são as nossas praias, mas como atrair turistas sem ter balneabilidade, com praias impróprias para banho e tendo esse déficit que é histórico, acabei de apontar? Exatamente, como eu falei anteriormente, agora completando um pouco mais. Você tem, por exemplo, candidato que já presidiu a CAEMA. Quantas praias despoluiu? Nós estamos numa fase da campanha que você já acompanhou o programa eleitoral, mesmo nos meus parcos 18 segundos, você já sabe que todos têm propostas. Agora é o momento de você comparar se essas propostas de fato correspondem ao que os candidatos fizeram dentro da sua trajetória política. Candidato que já foi presidente da CAEMA e não tem uma praia, um projeto de balneabilidade das praias apresentar para você, merece seu voto? Candidato que defende a privatização da CAEMA, ou seja, significa a tarifa da água mais cara. Eu fui no debate dos sindicatos bancários e subscrevi, dos bancários não, digo, dos urbanitários, e subscrevi uma carta em que eu me comprometo com a CAEMA pública. Tem candidato que fugiu do debate. 2 candidatos fugiram do debate que não querem se comprometer. E o que acontece quando não se comprometem com uma CAEMA pública? Abrem brecha para privatização. A lei do marco legal, do novo saneamento, tem brechas que a gente pode evitar a privatização. Por exemplo, o contrato da CAEMA com a cidade de São Luís vai até 2026. Por que nós vamos romper esse contrato? Vamos romper se a CAEMA, de fato, tiver privatizada. Se o governo do estado, de fato, não segurar a CAEMA para os seus funcionários, não der um processo de democratização. Mas se o fizer, ao contrário, nós vamos sentar numa comissão bipartite, estado e prefeitura, planejar as obras da CAEMA na cidade para evitar abre buraco, tampa buraco, fazer com que as metas sejam cumpridas e efetivamente deixar qualquer hipótese, Kate, qualquer hipótese de São Luís virar uma parte do Lumiar ou Ribamar, como a BRK Ambiental fez naqueles municípios. BRK Ambiental, a tarifa é cara, não tem água e o esgoto não é tratado. E é privatizado. Em Paris, cidade do primeiro mundo, privatizou e voltou atrás, porque viu que não deu certo. Nós, de jeito nenhum, vamos corroborar com a privatização da CAEMA e do tratamento de esgoto. Nós vamos chamar a Conferência Municipal de Saneamento, fazer um plano municipal, criar o fundo para que tenha, de fato, recursos, o Conselho tenha condições, efetivamente, de fiscalizar a obra pública, as obras públicas do saneamento e botar um plano de metas para ser executado com participação popular. Muito bem. Candidato, agora nesse momento a gente vai exibir para o senhor algumas perguntas aqui na tela, são 20 perguntas. O senhor vai escolhê-las, elas vão estar numeradas, nominadas e também com um bairro ao lado, tá? Se sobrar algum tempo, o senhor vai tê-lo no próximo bloco em razão para não comprometer a sua resposta. Vou colocar na tela e agora o senhor passa a escolher. Vamos ao Antônio Carlos da Coab. Antônio Carlos da Coab tem 7. Aliás, perdão. 15, né? 15, perdão, 15. Isso. Número 15, Antônio Carlos Coab. 3, né? São 3. Vamos para... Não tem um do Quatraque, quer dizer, para a cidade, dentro da cidade, tudo bem. Vamos ao Turu, o João Setuba, o número 1. João Setuba, número 1. E vamos para Vila Esperança, o Valmir, número 9. Pronto, então a produção já anotou 1, 9 e o... 15? 15 que o senhor escolheu. São as 3 perguntas. O senhor ainda tem 1 minuto e 50 segundos. A gente vai para o intervalo rapidamente e na volta a gente faz então esse adendo à sua fala, tá bom? Bem. Você que está aí um instante só, a gente volta daqui a pouquinho com as respostas do candidato, as perguntas selecionadas por ele. Não sai daí. Estamos de volta com a sabatina aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado o candidato Franklin Douglas, que tem como vice José Ribamar Ouche, também do PSOL. Então, candidato, mais uma vez o seu tempo passa a rodar a partir de agora, tá bom? Perfeito. E aí ele vai começar a responder as perguntas que foram selecionadas por ele no primeiro bloco, lembrando que o senhor tem um adendo ao seu tempo total, que passa então a ser 16 minutos e 55 segundos, que já começou a rodar. Vamos colocar na tela a primeira, por favor? Boa tarde, meu nome é João Setuba, sou morador do bairro Turu e gostaria de fazer uma pergunta aos candidatos da nossa cidade. Quais são as medidas preventivas que o SUS já funciona
mas que vem com relação à nossa saúde, principalmente aos bairros mais carentes, no caso, a zona rural. Então, o que os candidatos têm para fazer para que esses nossos socorrões realmente não encham dessa população pobre ou mais carentes, que são as mais acometidas? Olha, obrigado pela tua pergunta. Ela é fundamental. Primeiro que ela desmonta algumas promessas que estão sendo feitas aí. Você lembra que o Edivaldo prometeu fazer o Hospital Dr. Jackson Lago? Você lembra que ele prometeu fazer 3 UPAs? Pois é, nada das promessas do atual prefeito foram cumpridas, na área da saúde sobretudo. Agora os mesmos candidatos que o ajudaram a ser eleito estão lhe prometendo Hospital da Ilha, novo Socorrão, Socorrão 3. Não caia nessa conversa fiada, não dá para fazer hospital, se faz, não tem recursos para manter um hospital. Olha, o Socorrão 2, lá na cidade operária, conversei lá com médicos, com trabalhadores da área da saúde, homenageando a eles pelo desempenho que tiveram na pandemia. Foram profissionais de primeira ordem nessa batalha, mas me dizem, aqui metade do centro cirúrgico não está funcionando por falta de material e falta de profissionais. Você sabe há quanto tempo não tem concurso na área de saúde em São Luís? Há mais de 8 anos, 12 anos não tem concurso para a área de saúde. Edivaldo não fez um concurso público para a área de saúde. Os profissionais da saúde estão tendo que trocar de plantão em plantão por contratos. Não tem uma segurança, não tem um salário de fato que ele possa chamar dele e estabilidade. Como que o sistema de saúde vai funcionar desse jeito? É preciso acabar com os esquemas que tem dentro da saúde, de oferta de serviços, exames, aluguel de maquinário para os hospitais e tornar de fato o Sistema Único de Saúde, SUS, com seus princípios, fortalecido, robustecido. Para isso, o governo Bolsonaro tem que ser combatido. De que maneira? A emenda de tetos dos gastos sociais, que coloca um teto para a seguridade, por exemplo, recursos para a saúde, como prefeito eleito com seu voto, eu irei me juntar aos outros prefeitos das capitais e do país, na Frente Nacional de Prefeitos, para tentar desfazer essa emenda, para ter mais recursos. Mas os que já têm recursos, é preciso readministrá-los, realocá-los para ações efetivas. E isso passa por, de fato, fazer a atenção primária, lá na base, as unidades de saúde básica funcionarem. Por isso, uma das propostas que eu trago na área da saúde é o prontuário eletrônico. Já teve em São Luís o prontuário eletrônico, mas ele estava na mão de uma empresa. A empresa deixou de receber o recurso, ela levou o prontuário eletrônico junto. Com o prontuário eletrônico é possível você ser atendido em qualquer uma das unidades, não precisa de marcação. Estão lhe enganando que com o aplicativo as pessoas não têm celular, o ladrão leva no ônibus, porque o assalto ao ônibus é incrível. A pessoa leva o celular para o assaltante e leva o celular que usa. Não, se tem o celular, não tem os créditos. Se tem os créditos, não funciona a rede dentro dos bairros, a rede de internet. Como que vai fazer marcação de consulta por aplicativo? Isso é só para diminuir a pressão sobre a central de marcação. Não tem que ter nem central de marcação, você tem que ter de fato as marcações das consultas feitas na unidade. Para isso, concurso público. Para isso, botar o Conselho Municipal de Saúde para fiscalizar os recursos de lá. Para isso, equipar as unidades de saúde. Para isso, desmontar os esquemas de corrupção que tem de aluguéis de máquinas, etc., dentro das unidades de saúde, cujos contratos recebem aditivos e você não consegue identificar quais são, quanto custa esses contratos aditivados no portal da transparência. Para isso, precisa de fato que a unidade básica de saúde sirva como referência, faça contra-referência, articule com uma rede municipal de saúde para que as pessoas não precisem sofrer de um canto a outro para a saúde, Kate. Muito bem, vamos à segunda pergunta, então, para que o senhor possa responder. Meu nome é Valmir Silva, moro na Vila Esperança, e a pergunta aos candidatos seria o seguinte, voltada para a área da saúde, o que eles vão propor, qual a ação deles imediata para reverter esse problema da pandemia, né, e diretamente a retomada da economia. No tocante à pandemia, está no nosso conjunto de propostas, no nosso plano de governo, na proposta logo de imediata dos primeiros 100 dias, eu li aqui no começo da entrevista, um plano emergencial, um plano de combate à pandemia. Veja, São Luís, junto com o estado do Rio Grande do Sul, somente essas duas unidades da federação, esses dois estados, esses dois entes públicos, têm convênio com a cidade de Wuhan,
Tu sabias disso? Convênio com a cidade onde nasceu o coronavírus, onde surgiu e onde teve o combate mais efetivo, e onde tem mais maquinário, onde tem mais máscara, onde tem mais testagem feita. Nós temos um convênio com o AN. O prefeito Edivaldo foi o único que cumpriu a quarentena. Ninguém o viu durante o período da quarentena em São Luís. O secretário de saúde de então dizia, fica em casa, e foi para a praia, caminhar na praia, na litorânea. A política de saúde de combate à pandemia sempre esteve um passo atrás do governo do estado, por exemplo, tendo convênio com o AN. Nós vamos resgatar esse convênio que já existe e pedir parceria com essa cidade chinesa, que virou referência no combate ao coronavírus. Buscar doação de equipamentos, respiradores para nos precaver de uma segunda onda. Buscar doação de máscara para distribuir em massa na população. Buscar a testagem para a gente tentar fazer testagem. E se tiver vacina, conveniar para que os chineses possam ajudar São Luís, já que são cidades irmãs, para que a gente tenha vacina em massa em São Luís, a partir dos públicos prioritários, durante o processo de recuperação pós-pandemia, para a gente então apostar na economia. Só tem um jeito de recuperar a economia: você não votar nos candidatos que estão com o Bolsonaro. Se você vota nos candidatos que estão com o Bolsonaro, você está dizendo que a economia está boa. Então 12 milhões de desempregados está bem para nós? Claro que não. 121 mil desempregados em São Luís está bem para nós? Claro que não. A política econômica ela é resultado do governo federal. O município pode amenizar, pode tentar também salvar um pouquinho, mas é sobretudo elegendo um conjunto de prefeitos como Boulos, a Luiza Erundina lá em São Paulo estão fazendo, que topem de fato constituir uma frente com os governadores, prefeitos democráticos, para a gente derrotar o atraso e plantar uma nova semente de esperança para o nosso país. Uma outra política econômica geral para que o nosso plano de 50 mil empregos, Kate, possa ser também viável, não apenas uma gota no oceano. Muito bem, vamos à terceira e última pergunta, feita pelos telespectadores também por meio de WhatsApp. Na sua tela. Antônio Carlos Pinheiro Ferreira, moro na Coab, e eu queria saber quais são os projetos para se melhorar a estrutura, a infraestrutura dos conjuntos Coab e Coatrac. Não só Coab e Coatrac, agradeço a tua pergunta, como todos os bairros. São 210, 200 e tantos bairros, vai variando de acordo com as aglomerações que temos em São Luís. Na nossa proposta, que você pode acessar lá no professorfranklin.com.br ou nas redes sociais, Oi Franklin no Twitter, Oi Franklin no Instagram, Oi Franklin no Facebook, você vai ver que lá tem uma proposta chamada Meu Bairro 100%. O que é o bairro 100%? É a frente de trabalho que eu falei para você, em que nós vamos gerar emprego contratando a mão de obra do bairro, encanadores, pintores, pedreiros, etc., juntando com diversas ações que a prefeitura fará para que esse bairro se torne um local bom para se viver. Não são as praças dos shoppings que a gente se sente feliz, porque se não tiver dinheiro, e esse é o problema de candidatos que prometem tratar o povo só como consumidor. O que é o consumidor? É quem tem dinheiro para comprar. Eu não te trato como consumidor. Nós do PSOL lhe tratamos como cidadão. Cidadão tem direitos, tem deveres e tem direitos independente de ter recursos para adquiri-los. Então, se você é consumidor, você serve para um plano de saúde. Se você é cidadão e não tem dinheiro, o plano de saúde não quer saber de você. Nós acreditamos que você tem que valer, sobretudo, por ser um cidadão, e não objeto, mas sujeito das políticas públicas. Então, nesse sentido, o bairro, nós vamos ter várias políticas que se articularão. A reforma dos bairros, com o programa Meu Bairro 100%. Por exemplo, articulando com o esporte. Nós vamos criar, reformar, instalar, construir, porque alguns já existem, hoje precisam apenas ser reorganizados, 100 campos de futebol, com 100 escolinhas de futebol. É o nosso programa Cidade Atlética. No que a gente está criando os campos de futebol, estou gerando emprego naquela área, porque vai ter que fazer os campos de futebol. Tem 5 milhões de reais na Secretaria de Esporte para isso. É pouco, mas dá para pelo menos ter o triplo disso, remanejando verbas de outras secretarias. Com 15 milhões, é possível a gente criar 15 fundações atléticas de acordo com as modalidades. Por exemplo, a Fundação Atlética Basquete. A Fundação Atlética Basquete vai ter 1 milhão de reais lá no seu fundo, em que ela, por exemplo, vai poder captar evento nacional, regional, estimular evento local, para que esses eventos tragam recursos para o fundo do esporte daquela fundação. Por que fundação? Porque está passível de fiscalização pelo Ministério Público. Então não será dinheiro jogado fora. O Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar. Com esses recursos,
A gente faz a projeção da modalidade esporte, ela vai para dentro das 266 escolas municipais fazer a prática da modalidade, junto com os professores de educação física que me dizem, tem vários colegas dessa área, eles tiram dinheiro para comprar bola, para comprar corda para fazer a prática da educação física nas escolas. Então isso não vai existir, porque as fundações vão ajudar nesse sentido. E segundo, elas poderão identificar talentos. Com isso a Isiane, nossa jogadora de basquete, você conhece, da Liberdade, que jogou até na NBA nos Estados Unidos, poderá ser uma rotina, uma prática e não uma exceção. Com a fundação e essa ideia dos campos de futebol, nós estamos, por exemplo, tornando o lazer viável dentro dos bairros. Para fechar, uma última proposta que articula com o bairro, nós vamos plantar 1 milhão de árvores. Acha pouco? Ou melhor, acha muito? Não, é pouco. Porque 1 milhão de árvores é viável só com o programa de educação ambiental das escolas do município. Se a gente articular com as escolas privadas, ele será mais viável ainda. E para que 1 milhão de árvores? Para ter um meio ambiente mais sustentável, o nosso meio ambiente, o plano diretor, que muitos dos candidatos que pedem o seu voto não tiveram coragem de dizer para você e não têm coragem de dizer na propaganda, que querem diminuir a zona rural, que querem diminuir a zona da praia, que querem entregar Cajueiro, por exemplo, um território tradicional para a empresa chinesa, que quer, por exemplo, diminuir o sítio Santa Eulália e gerar mais IPTU para você pagar. Com 1 milhão de árvores, a gente vai lá no fundo da Comunidade Europeia que transforma isso em crédito de carbono. Ou seja, a gente pega 1 milhão de árvores e transforma em crédito de carbono e recebe em euros. Com esses euros, a gente tem um fundo de meio ambiente com recursos para ter um ambiente melhor e o seu bairro mais adequado, muito mais tranquilo também para se viver. Agora, rapidamente, para falar sobre mobilidade, para dar tempo das suas considerações finais, o cidadão que está em casa, que vai trabalhar, precisa de fluidez, rapidez para poder chegar no seu trabalho, para chegar onde quer. Só que a condição do ônibus e o número de ônibus que existe hoje dificultam muito. Falar sobre mobilidade, imaginar ligações, né? Fazer interligações de municípios sem pensar primeiro nesse número de ônibus, a oferta de transporte público. No seu plano de governo, o que estabelece efetivamente? Primeiro nós vamos tomar a secretaria dos empresários de donos de ônibus e donos de ônibus, porque até hoje ele tem sido um comitê desses empresários. O empresário de ônibus não quer saber se o terminal está caindo, não quer saber se o ônibus está cheio, não quer saber se o ônibus não passa de madrugada, ele quer ganhar dinheiro com lucro. Nós vamos reformar o sistema. Como é que o sistema funciona hoje, Keis? Ele é por passageiro carregado. Então interessa ao empresário encher o ônibus, ter o ônibus superlotado e rodando pouco, porque ele está ganhando pelo número de passageiros que ele está botando dentro do ônibus. Nós vamos reformar no sentido de ser por quilômetro percorrido. O que muda? Aí o empresário ganha pelo percurso que o ônibus faz. Ele vai ter interesse, independente se o ônibus está cheio ou lotado, de ter ônibus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada funcionando. Esse é o ponto de partida para a gente reformar o sistema, cujo custo é uma caixa preta. Ninguém sabe quanto custa a política de transporte de São Luís. Por isso, não conseguimos, por exemplo, pensar a ideia do passe livre. É possível fazer o passe livre aos estudantes. É possível fazer ciclovias, como, por exemplo, eu estou propondo no nosso programa, uma que venha do Anjo da Guarda, lá da área Itaquibacanga até o centro, e outra que venha pelos Africanos até o centro, com bicicletário, e não fazer faixa de ciclovia só dia de domingo para lazer, que é bom, para pedalar e ter exercício, etc., mas não é para o trabalhador. Reformar o sistema passa por isso, passa por reimplantar, inclusive, uma nova sistemática do, por exemplo, corredor de ônibus, exclusivo para ônibus. O que liga o Alphaville ao Calhau não serve para você. O que vai servir para você é o que nós estamos propondo aqui no nosso programa. Um que saia do Maiobão, passe pela Forquilha, vá pelo Anil, vá até o João Paulo e chegue ao centro. Aí sua vida com certeza vai melhorar, porque você não vai passar 2 horas dentro de um ônibus para se deslocar de casa ao trabalho ou à escola. Então uma política geral de transporte passa por isso. O secretário de transportes do Edivaldo 1, do Edivaldo 2, do Castelo e Você tem 2 minutos agora finais para as suas considerações. E do Castelo e do Tadeu Palácio foi o mesmo. Se não mudar o governo, não muda o secretário. Eu te garanto, nós do PSOL vamos mudar essa política, colocando o povo, fazendo uma São Luís para a maioria. O que eu te peço, insisto, é esperança. Não acredite nessas pesquisas. Essas pesquisas têm donos. Os donos têm compromisso com os candidatos que as financiam. Elas querem te fazer que nós somos inviáveis porque temos só 18 segundos na propaganda de televisão.
Acredite nas propostas, assista os debates. Nós vamos ter um debate aqui sábado na TV Difusora. Eu vou participar, felizmente a Difusora também me incluiu aqui, teve a emissora que me tirou. Porque eles têm medo de debater e exatamente convocá-los a falar das suas contradições. Vote nos nossos vereadores do PSOL, nos 50 na legenda, ou em cada um dos companheiros que estão defendendo uma nova pauta para a nossa cidade. Com a Câmara renovada, a gente pode efetivamente transformar também a cidade a partir do poder legislativo. Insisto, essa não é uma disputa de currículo, meus amigos e minhas amigas. Se fosse isso, o segundo turno era de Glésio e Frank, os dois que têm doutorado. Não é uma disputa de história de vida, quem nasceu mais pobre e ascendeu socialmente pela educação e o trabalho. Se fosse isso, o segundo turno era entre Franklin e Gesiel. Não é quem mais sofreu com câncer na família. Se fosse isso, o segundo turno era Franklin e Braide. Não acredite na propaganda que parte só no seu emocional e tente lhe vender umas imagens falsas de candidato que agora anda de palafita, sempre foi pobre, sempre pegou ônibus, etc. Compare o histórico de vida de cada um. Acredite que é possível a gente fazer a transformação. Dê o seu voto no 50, dê o seu voto no Franklin, que você terá, com certeza, um partido que não lhe abandonou na hora do auxílio emergencial de R$600 e não vai lhe abandonar na prefeitura. Franklin 50. Muito bem, terminamos o primeiro dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Agradeço a sua participação aqui. Amanhã a gente retorna com mais um candidato, que será Geisael Marques, do Sustentabilidade. A gente vai para o intervalo, no instante só eu volto.